Salve pessoal, eu sou o Diego Sabado, estou aqui no sítio agroflorestal Jardim das Acácias, aqui no Chuí, no extremo sul do Brasil, onde eu vivo com a minha família, onde a gente trabalha aqui com a produção de alimentos em sistema agroflorestal. Hoje eu estou aqui nessa área que é uma área que foi planejada, que foi desenhada para produzir hortaliças. Então, dois pontos importantes que eu gostaria de trazer hoje nesse vídeo é como a gente planejar uma área para produção de hortaliças e como a gente manejar também essa área para produção de hortaliças ao longo do ano, ao longo dos nossos ciclos produtivos. Desde já eu quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal, assistindo nossos vídeos, curtindo, né, compartilhando com outras pessoas que possam se interessar, as pessoas que estão comentando aí, seja dando a sua opinião, né, agradecendo, parabenizando a gente pelo nosso trabalho, a gente que agradece a todo mundo aí que está comentando. Também o pessoal que tem trazido dúvidas, né, essas dúvidas que vocês trazem também nos auxiliam a buscar fazer sempre um vídeo, um conteúdo que tenha relação com aquilo que vocês que estão assistindo têm interesse em conhecer mais, em saber um pouco de como que a gente lida com essas questões aqui no nosso dia a dia, no nosso trabalho, né? Já são 12 anos trabalhando com agrofloresta, muitas experiências, muitos testes que a gente foi fazendo ao longo desses 12 anos e a gente, né, gostaria de estar compartilhando cada vez mais conteúdos que façam sentido também para vocês que estão assistindo. Então a gente agradece aí a todo mundo que está interagindo com o canal. Esperamos que o canal só cresça, né? E a partir desse vídeo eu vou começar a compartilhar também o link do Apoia-se que a gente criou para o canal Agrofloresta Sem Fronteiras. Para quem quiser, quem se sentir, né, quem vê a possibilidade, quem tiver essa possibilidade, quem sentir que tem esse interesse em contribuir, em apoiar aí de alguma forma financeira com o segmento do canal, com a melhoria também da qualidade do canal, a gente poder investir um pouco também em alguns outros equipamentos que possam melhorar a qualidade dos vídeos, né, nos incentivar também a continuar realizando testes, experiências que muitas vezes não dão certo, que muitas vezes não nos possibilitam também aquele retorno financeiro com a produção que a gente gostaria, né? Mas que no sentido de investigação mesmo, de pesquisa e de compartilhamento dessas experiências podem ser úteis para todo mundo, né? Então, de repente, quem também tiver interesse em apoiar o canal para a gente seguir também realizando novas experiências e compartilhando isso com vocês, a gente agradece muito. Na descrição do vídeo a gente vai deixar o link para o Apoia-se do Agrofloresta Sem Fronteiras. Então no vídeo de hoje eu vou trazer essa área aqui, que é a área de hortaliças. Primeiro porque a gente está em pleno manejo dessa área, então a gente tem feito algumas imagens aqui desse trabalho de manejo que a gente tem realizado. A gente está num período do ano também importante, que é essa transição, né, do fim do ciclo do período de primavera e verão para o começo do período de outono e inverno. Então nós estamos no início do mês de maio, quando eu estou gravando esse vídeo. E é um período onde a gente começa a refazer boa parte dos nossos canteiros que foram cultivados com plantas do ciclo de primavera e verão. Então aqui na nossa região a gente tem bem marcado essas diferenças dessas estações do ano, especialmente em relação à temperatura, não é só em relação à pluviosidade, não é só em relação à umidade, mas também em relação à temperatura. Então agora a gente vai entrar no período onde a gente tem um risco de geada, né? Já estamos na semana que vem, já existe um risco ainda pequeno, mas já existe um risco da gente ter alguma primeira geada. Isso aqui na nossa região ocorre no mês de maio, no mês de junho isso já é mais certo de ocorrer, no mês de julho e agosto ocorre com certeza, né? Então essa redução da temperatura nesse período e a ocorrência das geadas marca, né, define bem esse nosso ciclo de
outono e inverno. Então a gente planta hortaliças que tenham adaptação a esse clima diferente, a essa temperatura diferente, a também luminosidade diferente. Nesse ponto é importante a gente destacar que aqui nessa área todo o desenho, todo o planejamento da área foi para a produção de hortaliças. O que isso difere das nossas outras áreas? Nas outras áreas a gente também cultiva hortaliça, mas a gente cultiva essas hortaliças dentro de uma sucessão natural que, ao longo do seu desenvolvimento, ao longo do passar do tempo dessa sucessão natural, as hortaliças vão deixando de aparecer e as espécies arbóreas que têm um ciclo sucessional mais longo, que ficam durante mais tempo, têm ciclos de vida mais longos, que levam mais tempo também para produzir, vão ocupando o espaço principal daquela área, e o sombreamento e o desenvolvimento dessas espécies arbóreas vai dificultando e depois impossibilitando o cultivo de hortaliças dentro dessa mesma área. Então esse é um ponto que é super importante da gente frisar, que a gente sempre, ressalta nos cursos, nas oficinas que a gente faz, que quando a gente planeja uma área para a produção de frutas, de árvores frutíferas, de nozes, de castanhas, espécies que levam muitos anos para produzir, que vão ficar ocupando aquele espaço por 10, 15, 20 ou mais anos, as hortaliças, com o tempo, a partir dos 3, 4, 5, 6 anos, elas vão perder o espaço de cultivo naquela área. Então, se a gente quer manter uma produção de hortaliça ao longo do tempo, ao longo de muito tempo, a gente precisa ou planejar uma área que é focada exclusivamente no cultivo de hortaliças, que vai ser ao longo do tempo repetido, ou então a gente vai ter uma rotação dessas áreas de mais tempo, onde a gente vai, após 15 anos, após 20 anos, fazer uma derrubada daquela área para abrir espaço, luz, luminosidade, espaço para voltar novamente e recomeçar o ciclo da sucessão natural com o cultivo de hortaliças. Então, pessoas que têm áreas maiores, que têm essa possibilidade de fazer essa rotação dentro das suas áreas, com ciclos sucessionais de 10, de 15, de 20 anos, podem ter essa possibilidade. No nosso caso, que a nossa área é pequena, o nosso sítio é pequeno, a gente optou por definir essa área aqui, então uma área do nosso sítio, que tem aproximadamente 500 metros quadrados, onde a gente fica repetindo os ciclos de hortaliça. Então, nesse caso aqui, a nossa sucessão natural, ela, dentro dos canteiros de hortaliça, ela tem ciclos bem curtos, de 60 dias, de 90 dias, de 120 dias. No máximo, em 6 meses, a gente vai refazer essa área. Porém, a gente tem também as linhas para a produção da matéria orgânica e para o benefício de todo o ecossistema, então que vão trazer aqueles benefícios que as árvores trazem de maneira geral e nesse caso aqui vão trazer para os cultivos de hortaliças. Então as árvores que estão plantadas aqui, a gente pode ainda ver aqui, nesse meu lado aqui, a linha de árvores ela ainda está sem a poda. Então a gente tem salso-chorão, a gente tem eucalipto, a gente tem aroeira mansa, que ainda não foram podadas, então a linha está bem fechada com a brotação toda do verão. Vale lembrar que essa linha foi podada no inverno passado, então toda essa vegetação que a gente está vendo aqui, ela é uma vegetação que se desenvolveu nesse último ciclo de primavera e verão. E nesse lado aqui, as árvores, especialmente os eucaliptos, as aroeiras mansas, os salsos-chorões, já foram todos podados, o material já está aqui na cobertura, no caminho, bastante madeira também a gente separou, alguma coisa para a gente usar para lenha também, alguma coisa está na cobertura do canteiro. Sem contar também essas linhas externas que a gente tem do capim-elefante, que fazem parte do quebra-vento dessa área. Por ser uma área que está numa região mais centralizada do nosso sítio, nos possibilita fazer podas mais drásticas nesse quebra-vento,
sem expor demais a área ao vento. Então a gente tem essa possibilidade do uso desse material do capim-elefante para triturar e para usar na cobertura dos canteiros. Então, para nós, no momento de desenhar essa área, o que foi importante? A gente definir o espaçamento entre as linhas de árvores de poda, que a gente preferiu aumentar esse espaçamento. Então essas árvores elas estão a aproximadamente 8 metros de distância, os canteiros, nos possibilitando que aqui dentro a gente consiga ter 4 canteiros de hortaliças entre 2 linhas de árvores, né? Então nesses 8 metros de distância entre árvores a gente conseguiu colocar 4 canteiros de hortaliça, e depois a gente tem mais um lote ali do outro lado dessa linha aqui que está bem ainda alta de árvores. A gente tem mais um lote com outros 4 canteiros de hortaliça. Esse primeiro lote aqui foi o primeiro que a gente semeou na primavera de 2024. Então a gente já terminou a colheita, né? Cada canteiro a gente foi fazendo com um intervalo aí de 15 a 20 dias para nos possibilitar ampliar o período de colheita, né? Então a gente tem, até pelo nosso consumo, pela comercialização semanal que a gente faz, a gente prefere não implantar muitos canteiros de uma vez só. A gente vai dando um certo tempo aí de 15, 20, 30 dias entre o plantio de cada canteiro. Dessa forma a gente consegue ter sempre novas colheitas dos produtos, né, e tem essa disponibilidade de colheitas por um período mais longo. Então a gente já fez toda a colheita desses 4 canteiros. A gente ainda tem alguma abóbora, né, algumas plantas, a batata doce, né, algumas plantas que ainda é possível a gente fazer a colheita e que a gente está fazendo conforme vai preparando o canteiro. Mas aquele outro lote a gente ainda tem plantas produzindo, plantas que a gente semeou mais tardiamente, né? Milhos que a gente semeou em fevereiro, já quase início de março, né? A própria batata doce, a abóbora que a gente foi semeando ao longo do tempo, pepino também, que a gente ainda tem lá naquele outro lado para colher. Então a gente optou por começar o manejo por esse lote aqui da área, e a gente faz esse manejo então não só o manejo de preparo de solo do canteiro de hortaliças, então a retirada de toda a vegetação que estava já do ciclo anterior para fazer a renovação do canteiro, mas a gente procura sempre sincronizar a implantação dos canteiros com o manejo das linhas arbóreas e da linha do quebra-vento. Então esse ponto de sincronizar as podas, a produção da matéria orgânica com o plantio, ele para nós é muito importante. Então a gente viu os benefícios. Quando a gente faz o manejo de poda, né, de raleio das plantas, de redução do capim-elefante para trituração, da poda das árvores, e a gente não faz o plantio, e a gente mantém a área ainda com o plantio antigo, a gente acaba perdendo esse período importante onde a luminosidade entra e onde há um impulso de renovação também da microvida, também dos processos de decomposição, também da luminosidade que vai entrar aqui nessa área e vai possibilitar o desenvolvimento de plantas do início da sucessão natural. Então plantas anuais, né, plantas espontâneas, capins, enfim, que vão aparecer na nossa área no momento que a gente abriu a luminosidade e possibilitou que esse nicho ecológico se desenvolva aqui nessa área. Então a gente não quer que essas plantas apareçam, justamente porque essas plantas vão ocupar o espaço das plantas cultivadas, das nossas plantas, das hortaliças que a gente quer cultivar aqui. Então a gente procura sempre sincronizar. O que a gente normalmente faz? A gente começa a implantar um primeiro canteiro, e assim que a gente começa a implantar ou já implanta esse primeiro canteiro, a gente começa a fazer as podas mais drásticas, abrir a luminosidade, e conforme a gente vai abrindo essa área, a gente vai implantando os outros canteiros, de maneira que ao finalizar o plantio desses 4 canteiros, todas essas linhas que estão ao entorno e que fazem parte desse ecossistema dessa área já vão estar completamente podadas. Então o benefício dessa poda, ele é tanto um benefício subterrâneo com
a própria liberação de muito material radicular dessas árvores aqui nessa área, que vai possibilitar a melhoria da qualidade desse solo aqui, melhorando assim a estrutura física do nosso solo, mas também esse material todo a gente vai utilizar na cobertura dos nossos canteiros. E por ser, ao longo do tempo, do desenvolvimento dessa área, a gente conseguir criar cada vez maior quantidade de matéria orgânica produzida, a gente também consegue cobrir de maneira muito mais efetiva essa área, tanto os próprios canteiros para a produção das hortaliças, quanto o caminho. Então a gente acaba criando um ambiente onde dessa linha de árvores até a outra linha de árvores, toda a área está completamente coberta, a gente consegue muito material de cobertura. Então isso faz com que essa área tenha um incremento muito maior de fertilidade, de estrutura de solo, né, de condições biológicas, físicas e químicas de solo, em relação a outras áreas onde a gente não consegue fazer um manejo tão intenso. Então uma diferença que tem, no nosso caso, do nosso trabalho aqui entre as áreas, é que as áreas que estão focadas na produção de frutas e de nogueira pecã, a gente faz com dimensões maiores. Então são áreas que têm aproximadamente 1000 metros quadrados, né, e que possuem o seu sistema de quebra-vento e de produção de matéria orgânica condizente, né, proporcional a essa dimensão de área, 1000 metros quadrados. E para uma intensidade de cultivo que não é a intensidade também das hortaliças, de renovação de canteiro. Então são canteiros que a gente fez uma vez e que eles não são renovados, o solo não é novamente virado, né? Esses canteiros vão somente se desenvolver ao longo da sucessão natural e receber sempre o aporte, o incremento periódico da matéria orgânica. Mas esse incremento ele pode ser 1, 2 vezes por ano. Enquanto que aqui na área de hortaliças, a gente que acaba fazendo ciclos de 3, de 4 meses, a gente vai fazer ao longo de 3 ou 4 vezes no ano esse manejo. Então essa área aqui ela possui plantas produtoras de matéria orgânica com muito mais densidade de plantio, então elas estão mais próximas, né? Elas estão ocupando espaços que em outras áreas a gente teria árvores frutíferas, né? Então aqui a gente não tem árvores frutíferas, aqui a gente só tem árvores produtoras de matéria orgânica, que são todas elas rústicas o suficiente para receberem manejos de poda bem intenso, bem drástico e mesmo assim ter a capacidade de rebrotar. Então isso é muito importante para a gente manter, né, essa dinâmica, esse processo da área de produção de hortaliças sempre ativo. Se essas espécies começam a perder força e começam a não rebrotar, a gente tem que tomar o cuidado de replantar essas espécies. Então o quanto antes a gente fizer esse replantio das espécies produtoras de matéria orgânica, antes a gente vai ter o benefício, né, vai ter a colheita desse material orgânico para cobrir os canteiros. Então uma coisa muito interessante que a gente percebeu nessa área, né, e que foram testes que a gente já havia feito em outros canteiros de outras áreas e que foi o que nos possibilitou, vamos dizer assim, criar realmente esse desenho que a gente implantou aqui, é que ao a gente repetir esse trabalho de plantio de hortaliças, recolocando o adubo, recolocando uma boa quantidade de material orgânico na cobertura, cobrindo bem também os caminhos, cobrindo a área de maneira bem uniforme, né, bem total essa cobertura, tendo o cuidado também de dispor da irrigação, de uma boa irrigação nos períodos importantes, a gente vai criando um ambiente e um solo que vão incrementar muito nas colheitas. Então o que a gente percebeu? Que muitas vezes um canteiro que ele está com a melhoria da qualidade do solo dele sempre incrementada, ele acaba produzindo tanto quanto ou às vezes mais do que canteiros que são maiores, mas que não tem toda essa energia colocada, que não tem todas essas dinâmicas, esses processos, né, ativos de poda, de colocação de material orgânico, de adubação, de irrigação. Então isso possibilitou a gente fazer aqui nessa área canteiros menores, então por isso que essa área tem a metade do tamanho também das outras áreas de frutíferos. Porque mesmo na metade do tamanho, com a melhoria da qualidade desse solo, a gente consegue produzir, né, em boa quantidade aquilo que, de acordo com o nosso projeto, é o necessário para o nosso consumo, para a nossa comercialização.
Então eu vou colocar também aqui nesse vídeo algumas imagens dos processos, né, dos trabalhos que a gente está realizando aqui no dia a dia nessa área, para vocês também visualizarem um pouco dessa prática que envolve o trabalho de manejo agroflorestal focado para a produção de hortaliças. Então esse modelo aqui a gente construiu, a gente criou e a gente pensou também no intuito de trazer de forma visual para aquelas pessoas que talvez tenham espaços pequenos e que querem manter ou precisam manter uma produção de hortaliças ao longo do tempo, e que não contam com um espaço maior para ter maior quantidade de árvores frutíferas, que possam também visualizar essa experiência, né, e perceber que mesmo numa área pequena, por exemplo, de 500 metros quadrados, é possível a gente fazer uma agrofloresta produtiva, né, intensa, com densidade e dentro de todos aqueles princípios e conceitos que a gente já está abordando e trazendo sempre aqui na agrofloresta, produzir hortaliças, né? Então uma produção de hortaliças agroflorestal que respeita os princípios da agrofloresta e que utiliza todas as dinâmicas e os processos que a agrofloresta nos ensina e traz para a gente para a produção das plantas de ciclos mais curtos. Então eu agradeço vocês por assistirem esse vídeo, espero que vocês curtam, compartilhem, comentem, tragam dúvidas também, tragam sugestões para nós, né? Todos esses comentários são importantes e, se possível, aí comecem também a fazer parte do Apoia-se do nosso canal e apoiar aí o canal para que a gente possa melhorar a qualidade dos nossos audiovisuais, a qualidade dos nossos vídeos, né? E trazer cada vez mais temas relevantes aqui para a produção agroflorestal, especialmente aqui na nossa região, nas regiões que tem clima subtropical, clima temperado, né, que tem frio, né, e estão no bioma pampa ou, né, climas e vegetações semelhantes. Então a gente agradece a vocês e até o próximo vídeo. Obrigado!